Humanos da Câmara participou ontem à noite do Ratinho. E como já era esperado, Feliciano não fugiu dos temas polêmicos. O deputado respondeu perguntas de telespectadores. Se o senhor tiver um dia um filho homossexual, qual será a sua reação? A princípio, surpresa, porque a Bíblia diz assim, Ratinho, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Feliciano reclamou dos ativistas que protestam contra ele. As pessoas querem a minha saída de lá, entre aspas, repito, só esse grupo, e tem outras pessoas em outras comissões que estão ali condenadas, etc. Então, Feliciano voltou a dizer que o país vive uma ditadura gay. Existe uma ditadura gay? Existe, Ratinho. O que as pessoas não conseguem compreender, porque eu quase não tenho tempo de falar, é que existe hoje dentro de Brasília, no mínimo, quase 198 projetos de leis só para beneficiar a comunidade LGBT. O deputado criticou os artistas que endossaram a campanha para que ele deixe a presidência da Comissão de Direitos Humanos. Eu não sou pautado pela vida dos artistas. A maioria dos artistas vive no mundo de faz de conta. O mundo do artista é sempre regado a festa, álcool, sempre com muitos namoros. Pega aí pessoas que trocam. Toda regra tem exceção. Agora imagine você, os artistas que trocam de família como se trocam de roupa. 10, 20, 30 casamentos. Então, com todo respeito, é direito deles se levantarem contra mim, mas eu não sou pautado pela vida deles. E afirmou com todas as letras, não vai abandonar o cargo. Estou firme, inabalável como os montes de Sião. E veja no próximo bloco do SBT Manhã, escândalo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputados são acusados de receber propina para liberar dinheiro a prefeituras. O torcedor do Corinthians, de orelha em pé, técnico Tite, é sondado pela poderosa Inter de Milão. A empregada que integrava uma quadrilha em São Paulo, doméstica, ajudou bandidos a invadir cobertura da patroa na zona oeste da cidade. Faça um teste Etios, um test drive para quem gosta de carro. Uma perseguição policial terminou em tragédia em São Paulo. O carro do bandido atingiu e derrubou um ponto de ônibus. A estrutura de concreto matou 2 jovens que esperavam a condução para ir ao trabalho. Quando passou pelo local do acidente, seu Silvio já imaginou o pior. Eu já deduzi, porque minha filha, pelo horário, minha filha tinha ido trabalhar, teria que tirar alguma coisa com ela. A filha dele, Caroline Aparecida Costa dos Santos, de 27 anos, morreu ao ser atingida por um carro desgovernado quando ia para o trabalho. O acidente aconteceu por volta das 5 da manhã. O veículo roubado estava sendo perseguido por uma viatura da Polícia Militar e desceu a rua em alta velocidade. Eu vi o barulho de derrapada, o carro da polícia bem vindo assim, e depois, bum, barulho. Quando chegou nessa esquina, o motorista não conseguiu fazer a curva e acabou atingindo o ponto de ônibus, onde algumas pessoas já aguardavam condução para ir para o trabalho. O ponto era igual a este, uma estrutura de concreto que acabou desabando em cima das vítimas. O estudante Caio Henrique Cassola, de 17 anos, também morreu na hora. Eu cheguei aqui, ainda estava vivo. Aí chegou lá, porque assim que eu cheguei, chegou a polícia. E o carro ainda estava funcionando ainda, o motor. O criminoso teve apenas ferimentos leves. Bruno de Medeiros Silva foi preso em flagrante e vai responder pelo roubo do carro e pelas mortes de Caroline e Caio. Agora uma imagem impressionante. Um motoqueiro foi arremessado longe ao ser atingido por um carro no interior do Paraná. O carro fez a conversão sem obedecer à preferencial do motociclista, que não conseguiu frear. Veja de novo, mesmo com forte impacto, o motoqueiro teve apenas uma fratura no braço. O motorista do carro parou para prestar socorro. Ele não se feriu. Outra imagem impressionante foi registrada em São Paulo e exibida com exclusividade pelo SBT. A fuga desesperada de um adolescente viciado em crack que tinha acabado de assaltar uma loja. Depois do assalto, a fuga. Para escapar, uma ação inesperada e perigosa. O ladrão passa embaixo do caminhão em movimento. O rapaz corria após roubar essa loja de ferramentas em Guarulhos, na Grande São Paulo. Já era fim de expediente. Ele entra e vai em direção ao balcão, mas em vez de comprar, mostra a arma e vai direto para o caixa. Eu reagi, tentei segurar ele, mas ele
foi mais rápido e saiu correndo. Como o dinheiro do dia já tinha sido recolhido, o bandido pegou um celular. No meio da rua, a vítima e um pedestre cercam o ladrão. Sem saída, ele arrisca a vida para fugir. O adolescente de 17 anos é o usuário de crack. Deu sorte de não ser atropelado. Ele deu azar que a viatura já estava subindo, o policial já desceu também correndo, já conseguiu abordar ele alguns metros na frente. Esta é a segunda vez que o menor vem parar aqui na Fundação Casa. Em outubro do ano passado, ele acabou detido durante um roubo. Detalhe, o adolescente foi pego com uma arma igualzinha a que usou nesta tentativa de assalto, com um revólver de brinquedo. Moradores do bairro disseram que o jovem rouba por uma única razão: sustentar o vício. Nesse entra e sai a detenção provisória, uma hora dessa ele entra por crime. Hoje é tentativa de roubo, amanhã é de assassinato. Uma empregada ajudou bandidos a invadir um prédio na zona oeste de São Paulo. Só que a polícia chegou durante o arrastão e prendeu a quadrilha. Entre os presos, a empregada. Assim que ela chegou ao condomínio, um assaltante de terno que se passava por funcionário do Sindicato da Habitação anunciou o assalto e rendeu o porteiro. Outros 4 criminosos entraram e foram direto para a cobertura onde a empregada trabalhava. Eles deram coronhadas na cabeça da dona do apartamento e roubaram joias. Eles falaram: a gente já sabe o que a gente veio buscar, a gente não vai demorar, e já foram diretamente pro quarto. E depois ela acabou confessando também. O porteiro avisou os moradores do prédio, que chamaram a polícia. Houve tiroteio e um assaltante foi baleado. As joias foram recuperadas. Escândalo na Assembleia Legislativa de São Paulo. O Ministério Público descobriu um esquema milionário de venda de emendas parlamentares. Mano, deputados são acusados de receber propina para liberar dinheiro para prefeituras do interior do estado. A reportagem é de Fábio Diamante. A conversa gravada pelo Ministério Público mostra claramente como começa a venda de emendas na Assembleia de São Paulo. Na linha, o deputado Roque Barbieri, do PTB, e o lobista Oswaldo Ferreira Filho. Eu só não acho absurdo. Eu estou fazendo um negócio aqui em Barretos, que dá um impedimento dentro do campo. Se você levar o prefeito, aí você não arruma uns 250 mil para ele, na saúde. Prefeito Barretos? É. Você não arruma, O deputado Roque Barbieri denunciou em 2011 a venda de emendas por parlamentares de São Paulo. Vejo acontecer, falo para eles, inclusive para parar, mas não vou dedurar. Agora, ele foi flagrado na Operação Fratelli, do Ministério Público e da Polícia Federal. Promotores já sabem que prefeitos do interior de São Paulo receberam dinheiro para que determinadas empreiteiras ganhassem contratos das obras. Mas o dinheiro saía daqui, da Assembleia de São Paulo. A suspeita é de que lobistas procuravam deputados em nome das construtoras. Testemunhas disseram que, em troca de propina, os parlamentares conseguiam o dinheiro para as obras. Na conversa gravada por promotores, o deputado Roque Barbieri diz que sempre fez favores no suposto esquema. Uma vez tem que dar uma coisa para ele na frente. Não, porque eu estou dirigindo a vontade, né? Uma vez eu tenho que pedir algo, eu falei, não vou fazer a prova. A Operação Fratelli já prendeu 13 pessoas, entre elas os diretores do Grupo Escamate, empreiteira suspeita de bancar a compra de emendas e de fraudar as licitações. Em 2011, quando o deputado Roque Barbieri denunciou a venda de emendas, a Assembleia de São Paulo entrou em uma das piores crises. Os próprios deputados prometeram investigar, mas na prática nada aconteceu. As mais de 3.000 horas de escutas telefônicas flagraram secretários de Estado, empresários e deputados federais e estaduais. Até a dura rotina de trabalho dos deputados foi gravada. São deputados que viram a boinha nessa pesquisa. Rapaz, eu acabei de chegar de Coroado agora. Não foi de Coroado. Não, foi ver os vagabundos lá. Agora, quem tem grito, velho? Você foi de encontro com a morte? O deputado Roque Barbieri confirmou que já conversou por telefone com Oswaldo Ferreira, mas negou que tenha negociado emendas. O advogado de Oswaldo Ferreira disse que não vai comentar o assunto. A Prefeitura de Barretos informou que pediu emenda ao deputado, mas não recebeu.
Começou o julgamento de 26 policiais que participaram da invasão à casa de detenção do Carandiru, em São Paulo, em 1992. O júri é formado por 6 homens e uma mulher. A defesa quer provar que a tropa reagiu a uma rebelião de presos armados. Para o Ministério Público, houve um massacre. O episódio mais marcante da história do sistema carcerário brasileiro coloca agora no banco dos réus os PMs acusados pela morte de 15 detentos no segundo andar do pavilhão 9. As 3 primeiras testemunhas ouvidas são ex-detentos do Carandiru. Um deles, que veio numa cadeira de rodas e que ainda cumpre uma pena de 38 anos por 6 assaltos, contou que só sobreviveu porque se escondeu sob uma pilha de mortos e acredita que foi contaminado pelo vírus da AIDS que teve contato com o sangue dessas pessoas baleadas. Uma das testemunhas chorou ao lembrar que entre os corpos amontoados havia colegas ainda vivos, agonizando. No depoimento do ex-detento, Antônio Carlos Dias disse que, para ele, houve pelo menos o dobro das 111 mortes declaradas oficialmente, mas até hoje ninguém reclamou pelos corpos. O depoimento seguinte foi do então diretor de Segurança e Disciplina da Casa de Detenção. Eu acho que a Polícia Militar, através da rota, eles entraram para fazer o que eles mais gostam de fazer, que é matar mesmo, né? Em seguida foi a vez do perito Oswaldo Negrini Neto, que foi ao local no dia das mortes. Ele afirmou que só conseguiu entrar no pavilhão depois de muita insistência, já que a PM tentava impedir. Segundo Negrini, havia cerca de 200 buracos de bala nas celas e ficou claro que o local não havia sido preservado até o início da perícia. O comandante da operação naquele dia, o coronel Biratã Guimarães, que foi absolvido, já morreu. O então governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, deve depor nesta terça-feira, como testemunha de defesa dos PMs. Imagens de câmeras de segurança esclareceram a morte de um senhor de 79 anos em Curitiba. O aposentado foi atropelado por uma van escolar. O motorista fugiu sem prestar socorro. As imagens mostram o aposentado caminhando lentamente na rua com sacolas de compras. Uma van escolar se aproxima em marcha ré e atropela a vítima. O motorista para após a batida, mas continua a manobra. Logo depois volta e ainda desvia das sacolas e dos sapatos do idoso, que ficaram no meio da rua. O aposentado foi arrastado por cerca de 15 metros. Foi por meio dessa gravação que os parentes conseguiram esclarecer a morte. Oscar Estela foi socorrido minutos depois por um vizinho e morreu no hospital. A suspeita era de que o aposentado de 79 anos tinha levado um tombo. O corpo foi enterrado sem que a família soubesse o que realmente aconteceu. A gente, como tem câmera, a família inteira mora na rua, a gente resolveu verificar isso. Como é que foi essa queda dele? E aí veio a decepção, o desespero, porque aí a gente acabou descobrindo que ele tinha sido atropelado. O motorista prestou depoimento e alegou que não percebeu que tinha atropelado o idoso. Nesta segunda-feira, nossa equipe flagrou outra van escolar descendo a mesma rua em marcha ré, o que mostra que a prática é comum naquele trecho. Pois é, mano, e falando em van, o primeiro dia de proibição de vans na zona sul do Rio lembrou a história do cobertor curto. Pois é, a prefeitura tomou a medida por causa das vans clandestinas e da violência. Só faltou o ônibus para dar conta dos passageiros. Aí, é claro, houve muita reclamação. A van de seu João não passou e quase compromete o almoço no restaurante em Copacabana, onde o cozinheiro trabalha. Ninguém quer mais de 8 horas. Mas que horário qual que é? 7 horas, 6h30. Está proibida a circulação de vans em 11 bairros da zona sul do Rio, região mais rica e famosa da cidade. Sem vans, os ônibus ficaram mais cheios. Nos pontos, filas enormes e reclamações na mesma proporção. Se tivesse ônibus suficiente, tudo bem. Mas não tem. Das 36 linhas, apenas 2 foram mantidas, que atendem às favelas da Rocinha e do Vidigal. Tudo isso foi bastante para donos de vans, motoristas, cobradores e até moradores da Rocinha saírem pelas ruas da cidade. A manifestação pede a volta das vans à zona sul do Rio de Janeiro. A prefeitura alega que a região é bem servida pelo metrô e por ônibus, que ganharam reforço na frota. Por outro lado, na zona norte e no centro, áreas do Rio que têm menos visibilidade, as vans circulam sem serem incomodadas. Nas ruas, o povo só pede organização. Tem pouco ônibus na cidade, né? Acho que não suporta toda a população que anda de transporte público.
O jovem que confessou o assassinato de 6 taxistas no Rio Grande do Sul prestou um novo depoimento nesta segunda-feira e desta vez em Santana do Livramento. O rapaz de 21 anos foi descrito pela polícia como um criminoso frio que não demonstra arrependimento. O taxista ainda não acredita que escapou com vida. Eu agradeci a Deus em primeiro lugar e nasci de novo, né? Ele rodou com o assassino em Porto Alegre por cerca de 5 minutos na noite dos crimes. Câmeras registraram o momento em que o criminoso embarcou no táxi. Antes de arrancar, o motorista pediu que ele sentasse no banco da frente. Eu comecei a desconfiar quando ele começou a ficar nervoso, sem saber o destino, onde é que ele ia, né? Ele ligou para o alerta, ligou luz interna e cessei a corrida. Daí ele pegou e desceu ali. Luan Barcelos da Silva, de 21 anos, foi preso no apartamento que divide com um amigo, em um bairro de classe média de Porto Alegre. Ele não reagiu e confessou ter matado 3 taxistas na capital e 3 em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, no final do mês passado. Frio, tranquilo, que relatou normalmente o que ele fez. No depoimento à polícia, o jovem disse que cometeu os crimes porque precisava de dinheiro para pagar o aluguel e o condomínio atrasados há 3 meses. Ele também revelou que escolheu taxistas por considerá-los alvos fáceis. Luan matou as vítimas da mesma forma. Ele sentava no banco de trás e, quando mandava o carro parar, atirava 2 vezes na cabeça do motorista. O assassino retirava o corpo e só depois roubava o dinheiro e o celular do taxista. Natural de Santana do Livramento, o jovem foi criado pela avó. O avô foi taxista por mais de 3 décadas. Luan vivia há 2 anos na capital e atualmente trabalhava como vendedor em um curso de informática. A falta de preocupação com as vítimas, a forma extremamente fria, sem remorso e tudo, indicam que seja um psicopata. A polícia vai ouvir hoje o engenheiro-chefe da W Torre, empreiteira do novo estádio do Palmeiras. Um inquérito foi aberto para investigar o acidente na obra. Uma viga de 3 toneladas cedeu e matou um operário. Do alto é possível ver parte da arquibancada que desabou na Arena Palestra. Escutou um barulho, né, muito grande, a da primeira lá, e cedendo, aí saiu descendo igual o efeito dominó. 5 operários estavam no local na hora do desabamento. 3 conseguiram fugir. Um outro funcionário ficou ferido sem gravidade, mas Carlos de Jesus, de 34 anos, morreu. Houve um colapso das vigas de suporte da arquibancada, né? E por conseguinte as lajes que estavam apoiadas nessas vigas também vieram a colapsar e atingiram essa vítima. A obra começou em 2010, com a demolição de parte do antigo estádio fundado em 1902. O Ministério Público vem tentando embargar a obra desde 2011. O órgão questiona se o Palmeiras está fazendo uma reforma ou uma nova construção. O clube tem alvará apenas de reforma. Por isso, não foram demolidas as arquibancadas da entrada aqui da Avenida Francisco Matarazzo, justamente o local em que o acidente ocorreu. Nós vamos ouvir o engenheiro responsável tanto pela construção de modo geral, quanto da parte dessas vigas, que é uma terceirizada responsável. Em nota, o Palmeiras lamentou o acidente, assim como a construtora W Torre, responsável pela obra. A Defesa Civil interditou apenas a área do acidente, por tempo indeterminado. Os operários voltam ao trabalho amanhã. Uma notícia que preocupa o torcedor do Corinthians. Segundo o Jornal Gaúcho, 0 hora, o técnico Tite pode ir para a Inter de Milão. E aí, Bruno Vicari, será que o vitorioso treinador do Timão se daria bem na Itália? Olha, irmão, o Tite é hoje sim o treinador brasileiro mais preparado para assumir um grande clube da Europa. Recentemente, o Filipão e o Luxemburgo passaram pelo Chelsea e pelo Real Madrid, mas não tiveram muito sucesso, porque são sim grandes treinadores, mas a base dos seus trabalhos está muito naquela parte motivacional, em de repente fazer um vídeo para mexer com o brilho dos jogadores, gritaria dentro do vestiário. Isso funciona muito bem aqui no futebol brasileiro, mas na Europa, uma cultura diferente, esse trabalho não tem o mesmo resultado. Já o Tite é um treinador que também mexe com o lado psicológico dos jogadores, mas tem na base do seu trabalho todo esse sistema tático, esse seu trabalho tático, e isso é muito importante, e é isso sim o que dá certo lá no futebol europeu. Mas claro, calma, corintiano, Tite segue no comando do Timão. Por enquanto, essa história de futebol italiano é só especulação. Morreu em São Paulo aos 89 anos a atriz Cleide Arconis. Cleide Arconis estava hospitalizada desde outubro do ano passado, quando sofreu uma isquemia cerebral. Nascida em Pirassununga, no interior de São Paulo,
Lady Diáconis foi incentivada pela irmã, a atriz Cacilda Becker, a entrar para o teatro. Diáconis brilhou em longa carreira nos palcos e também fez sucesso na TV, em mais de 30 novelas. O corpo da atriz será enterrado nesta terça-feira em Cajamar, na Grande São Paulo. Agora um assunto que poderá mexer com a renda de milhões de brasileiros. Você vai conhecer as regras da chamada desaposentadoria. O projeto que permite ao segurado que continua trabalhando pedir um novo cálculo do benefício já foi aprovado pelo Senado. Marcelo Carrião. A aposentadoria veio há 4 anos, mas o descanso não. O trabalho como gerente de supermercado ajuda seu Antônio a complementar o benefício. Ele só não concorda com o desconto do INSS. Foram quase R$6.000 no ano passado. Não é fácil, você pagar R$6.000 por ano, vai embora, quer dizer, em 4 anos eu já tenho 24 mil perdido que foi embora e não volta mais. Enquanto o Congresso Nacional ainda discute a aprovação da lei da desaposentadoria, muitos aposentados que continuam trabalhando, como seu Antônio, aguardam com expectativa pela mudança. Mesmo que o projeto passe, apenas uma parte desses trabalhadores será beneficiada. Segundo especialistas, o segurado precisa ter no mínimo 3 anos de trabalho após a aposentadoria e uma contribuição maior do que a média das anteriores para ter aumento no benefício. A partir dos 5 anos, a troca é vantajosa para todos os aposentados. É importante que a pessoa faça o cálculo, mas sempre tenha em consideração isso, que ele deve continuar contribuindo. Em todo o país, há 70 mil ações na Justiça pedindo a revisão do benefício. Teria que ser isento, teria que trabalhar livre de imposto, que eu já paguei 39 anos, quer dizer, eu vou pagar mais quantos anos? Mesmo que seja aprovada pelo Congresso, a lei ainda precisa ser sancionada pela Presidência. O SBT Manhã termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Outras notícias no SBT Brasil às 7h45 da noite, também no site do SBT. Um bom dia para você. Bom dia. SBT vive, a gente divide com você. Dividir é compartilhar. E compartilhar é o jeito do SBT levar mais alegria para a sua vida. Quando você compartilha uma descoberta, ela fica mais surpreendente. Compartilhada, o poder de uma informação se multiplica. Quando você compartilha uma música, ela fica mais divertida. Compartilhado, o domingo fica ainda melhor. Um novo talento conquista novos fãs. Uma tendência ganha mais seguidores. Compartilhe, venha para o SBT.